A história que vamos estudar hoje, ela traz para a gente lições preciosíssimas. Que, por exemplo, você não precisa ter uma fama boa no passado ou uma família bem reconhecida para ser uma boa pessoa hoje. Você não precisa ter todos os requisitos que se diz por aí que é necessário para ser uma bênção na mão de Deus. Meu nome é Wellington, eu estou com você aqui para mais uma reflexão para hoje e espero a sua companhia até o final desse vídeo. Antes que você esqueça, dê logo seu joinha, se inscreva se não for inscrito e compartilhe se assim desejar no final desta mensagem. Nesse tempo devocional de hoje eu quero considerar com você o que está em Juízes capítulo 11, uma história bem interessante, aliás, bem intrigante que há na Bíblia. Um homem que resolve fazer um voto de oferecer a Deus a primeira coisa que aparecesse na frente dele se ele tivesse vitória no seu intento. Se ele conseguisse ganhar aquela disputa que ele foi fazer em nome de Deus. Quando você estiver lendo esse capítulo 11 de Juízes, irá perceber que Jefté, olha, grava esse nome, é o nome da fera de hoje, do herói de hoje. Jefté é uma daquelas pessoas que o passado não ajuda, que a família só atrapalha. Ele é filho de prostituta. O povo fala, olha, você não vai ter vez com a gente, você não vai ter vez conosco. Ele pega e sai, vai embora e lá num outro lugar, um bando de gente desocupada olha para ele, enxerga nele um líder e começa a ouvir o que ele diz, a seguir o que ele fala, o que já traz para a gente uma dica bem interessante, uma curiosidade bem propícia de se lembrar que todo mundo precisa de líder, até desocupado, até gente desocupada precisa de alguém para seguir. Ou seja, essa questão de liderar, de ser modelo, de ser exemplo, acaba acontecendo naturalmente. Algumas pessoas têm mais influência que outras, mas todo mundo segue alguém. E você então precisa ficar muito atento com isso, porque tem gente te seguindo, não te seguindo, querendo te pegar. Tem gente copiando o que você faz, ouvindo o que você diz, prestando atenção nas suas atitudes, observando você e disposto, escute bem isso, existe gente disposta a fazer o que você fala. E por isso você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, que você pensa, onde você fala, por que você fala tais coisas. Um cristão deve sim dar satisfação ao seu Deus e por isso ele não fica falando qualquer coisa, qualquer besteira, ele sempre está pensando em salvar alguém, abençoar a vida de alguém e é interessante isso. Grava isso, até desocupado, até gente que não tem nada para fazer gosta de seguir alguém. Talvez seja por isso que alguns artistas, atletas têm tantos seguidores, que existe muita gente desocupada. Será que é isso? Mas olha, essa história de Jefté também traz para mim e para você algo maravilhoso. Por vezes, nos sentimos incomodados com a capacidade que outras pessoas têm a mais que a gente. Elas estudaram mais, elas tiveram mais oportunidades, talvez, elas são mais inteligentes. A gente precisa reconhecer que tem gente que sabe mais que a gente, não é porque teve mais oportunidade, é porque é mais inteligente, ou porque buscou mais, desejou mais, quis mais. Elas herdaram já algumas coisas da própria família e isso as coloca numa posição privilegiada. E a gente olha para determinadas cenas e pensa assim, olha, para mim não tem jeito, porque eu não fui criado assim, eu não tive essa e aquela oportunidade. Pois bem, vamos parar com isso. Vamos parar de mimimi, porque esse texto já mostra que Deus usa quem Ele quiser. O rapaz aqui é Jefté, ele é filho de uma prostituta. Ele não é filho de uma rainha reconhecida, ele não é filho de um rei, ele não é filho de uma pessoa assim muito importante, e ao contrário, tudo é para atrapalhar ele, o sobrenome dele só o atrapalha, mesmo assim ele foi muito usado por Deus. Não precisa ter pedigree, não precisa ter histórico, né? A capivara, a sua ficha pode ser comprometida, pode ter muita coisa esquisita ali, mas se Deus quiser usar você, se Ele já te abraçou, se você já reconheceu o seu amor, saiba que você para Ele agora é uma nova criatura.
Um novo ser, ele pode ser muito bem usado por ele, sim. Agora, pensa comigo, essa história, eu disse no início que essa é uma daquelas histórias assim que me deixa muito encabulado, porque depois de ser escorraçado e tratado com desdém, ele mesmo é chamado para fazer uma missão. E ele coloca isso diante do Senhor e fala, olha, se eu conseguir fazer certinho, se der tudo do jeito que o Senhor está falando que vai dar, eu quero oferecer, eu quero ser grato, quero oferecer ao Senhor um sacrifício. Eu vou sacrificar a primeira coisa que aparecer na minha frente quando eu estiver voltando para minha casa. E a Bíblia diz que o Jefté foi vitorioso, porque ele, apesar de não ter a aparência de gente que ia ser muito importante, Deus o fez importante. Ele tinha palavra, ele tinha disposição, ele tinha vontade de servir o Senhor. Ele vai lá, conquista o que tem que conquistar, tem as atitudes certas e ele vai agora estar diante de uma necessidade, oferecer a Deus um sacrifício. Quando está chegando em casa, quem é que aparece primeiro para ele? A filha que ainda não tinha casado. Ele olha para ela e fala, minha filha, por que você apareceu aqui agora? Porque eu vou ter que te oferecer ao Senhor, porque eu fiz um trato com ele. E essa é uma das histórias mais dolorosas quando eu leio na Bíblia, que eu falo assim, será que não dá para poder voltar atrás, fingir, né? Falar para Deus, eu estava brincando? Olha, não dá. Quem tem palavra vai levar a sua palavra até o final. Jefté é uma dessas pessoas que ensina para mim e para você que vale a pena levar até o final a palavra que dá ao Senhor. Jefté fez um trato. Jefté combinou o negócio com Deus e ele está disposto a cumpri-los. Olha, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de meditação aqui com você, eu quero que você aprenda e grave essas coisas a respeito dessa história. Leia com calma esse texto, você vai perceber isso com mais beleza ainda. Não importa o ambiente que você está, não importa onde você foi ou está sendo criado, não importa as influências que estão aí te perturbando. Realmente nós sofremos influência do meio, mas não somos determinados pelo meio. Somos determinados por aquele que nos amou primeiro, aquele que comprou, que pagou um alto preço pela nossa vida. Sim, apesar das pessoas desdenharem a gente, precisamos deixar a porta aberta para poder servi-las em algum momento. Jefté foi desdenhado, mas depois o próprio pessoal que falou mal dele precisou do seu serviço. Eu me lembro de algo que aprendi com o reverendo Knight Wesley Schwenk Grip, enquanto meu tutor, meu amigo até hoje. Ele dizia sempre, Wellington, quando alguém te fizer alguma coisa ruim, não fica mastigando isso. Pede a Deus uma oportunidade de servir essa pessoa. Porque quem fica falando mal, detonando você, não te conhece direito, não sabe o quanto Deus tem trabalhado na sua vida. Assim como aqueles que também que te elogiam o tempo todo não sabem o pecador que você ainda é. E isso me marcou muito, eu aprendi isso com o pastor Knight e tento cumprir, praticar isso na minha vida. E hoje, lendo essa palavra, eu vejo que isso estava acontecendo na vida de Jefté. Ele teve a oportunidade de servir aqueles que debocharam dele, trataram ele como se não fosse um nada, um zero. Ele foi servir, fez um voto ao Senhor, porque é natural também celebrar a Deus as alegrias, as bênçãos com oferta, né? Com entrega, seja oferta financeira, seja sacrificando alguma coisa, oferecendo mais tempo para Deus. Jefté ofereceu um sacrifício difícil de se cumprir quando apareceu ali a sua filha. Mas o texto deixa muito claro que ele levou isso até o final, porque uma palavra dada ao Senhor merece ser cumprida até o final. Isso demonstra relacionamento. Eu imagino que deve ter sido muito duro, tenha sido muito difícil para Jefté cumprir sua palavra. Mas ele entendeu que seria muito mais difícil ainda fingir que não deu, teimar com o Senhor, fazer de conta que tratou e não tratou nada. Ou seja, mentir para Deus. Seria muito mais complicado de conviver com isso do que com a história que se desenrolou a partir daqui. Deus te abençoe. Quero orar por você nesse instante. Meu Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã que estão aqui comigo. Obrigado, Senhor, porque todo dia nós estamos aqui juntos, te buscando a sua palavra, e essa palavra sempre nos abençoa. Obrigado por ver uma história como essa, que vem muito ao encontro da minha história. Eu não tenho pedigree, eu não tenho criação privilegiada, mas eu sou seu filho, assim como qualquer outro que tornou-se filho do Senhor. E por isso eu posso contar com a sua graça,
com a sua bênção. Eu posso ser um instrumento do Senhor se eu não deixar a amargura tomar conta do meu coração a respeito daqueles que me trataram mal em algum momento. Eu peço que seja assim, eu quero fazer igual Jefté. Eu quero deixar para trás aquilo que passou e servir aqueles que estiverem diante de mim. E se eu tratar alguma coisa com o Senhor, Pai, que eu tenha a mesma determinação desse homem. Porque o Senhor merece ser levado a sério. Te agradeço mais uma vez por esse tempo e peço que o Senhor abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui comigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Mais uma vez eu te peço, por favor, se inscreva no canal, compartilhe isso com alguém e dê seu joia ou seu dislike, aí não tem problema, né? O like ou dislike, porque assim a plataforma mesmo vai fazendo o serviço dela e oferecendo esse conteúdo para mais pessoas. Deus te abençoe. Até amanhã para mais uma reflexão na Palavra de Deus.